Bom, então iniciamos nossa aula de novas tecnologias com o pessoal da turma da FACEM e FACERN, né, as turmas G, H e I. Hoje é 18 de agosto, são 7h15 da noite e a gente está começando a aula. Essa gravação da aula tem fins apenas acadêmicos, vai ser disponibilizado para os alunos, e todos eles já foram informados que, se não quiserem aparecer, tendo em vista que vai ser pública essa gravação, basta que eles fiquem com as suas câmeras desligadas, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Eu vou começar aqui a partilhar minha tela para a gente ir conversando sobre o nosso texto. Como eu tinha dito antes, de começar a gravar, e assim, algumas pessoas não conseguem assistir a aula online, né? Vou deixar aqui registrado também. Importante vocês irem lá no Facim Virtual para registrar a sua frequência, tá bom? Lembrando que essas aulas que a gente faz de maneira online, que são aulas síncronas, né? No mesmo momento, eu e vocês, eu não deixo realmente disponível muito tempo de presença, porque é justo, boa noite, Kaline, seja bem-vinda, que tenha presença quem realmente participou desse momento. Então, eu sempre abro a frequência para vocês de 6h40, mais ou menos, e encerra de 9 horas, tá? Quando eu apenas postar uma atividade ou um texto, e der uma semana para vocês fazerem, aí também o prazo para registro de frequência, ele também fica maior, tá certo? Essa semana, provavelmente não indicarei texto para vocês fazerem leitura. A disciplina de novas tecnologias tem uma proposta de realmente a gente fazer alguns projetos pequenos, né, que a gente realmente experimente dessas novas tecnologias para nível educacional, e na semana que vem a gente deve começar o primeiro dos nossos projetos, ok? Então, vamos lá, já estou compartilhando minha tela com vocês, vamos aqui para o texto de hoje. Então, Educação de Novas Tecnologias, eu sou o professor Davi Martins, turma GHI, 18 de agosto de 2020. Esse texto que eu coloquei para vocês, espera aí que está chegando alguém. Tá. Esse texto que eu tinha colocado para vocês faz o desenvolvimento histórico das novas tecnologias e seu emprego na educação. Então, assim, quando a gente fala em novas tecnologias, a gente pensa muito no momento atual que a gente está vivendo, de pandemia. Só um instantinho, que está chegando. Damos graças a Deus, eu dou graças a Deus, por exemplo, desse momento de pandemia. Lógico que o melhor seria não ter ocorrido, mas pensando em termos educacionais, se esse momento tivesse ocorrido no final da década de 80, começo de 90, aí você poderia dizer categoricamente que o ano letivo estava perdido, né? Porque não teria condições dessa videoaula, do uso dos celulares, de internet, de sala, de Google Meet, nada disso. Felizmente, lógico, o ideal seria não ter ocorrido. Para a educação, ainda é possível a gente trabalhar à distância. Mas aí, sim, peguei um texto justamente para a gente perceber que o uso das novas tecnologias não é de agora, não é dos anos 2000 para cá. O uso de novas tecnologias, ela vem de muito tempo. E até para a gente fazer uma reflexão, gente, sobre o entendimento do que é tecnologia. Quando a gente pensa em tecnologia enquanto notebook, smartphone, iPad, vamos lá, câmera, digital. Não, tecnologia tem um entendimento muito mais amplo do que apenas essa parte tecnológica, de aparelhos tecnológicos, tá certo? Mais uma vez, peço que vocês continuem assim como estão, para não dar microfonia, com os microfones desligados. Mas a qualquer momento que vocês queiram participar da aula, vocês fiquem à vontade, abrem o microfone. Professor, eu queria comentar isso aqui e tal, e aí a gente vai discutindo, né? Então, o primeiro tópico do texto é da imaginação à realidade. E aí foi bem interessante porque nas perguntas que vocês me enviaram, né, e eu vou passar aqui para vocês, as que eu recebi, tinha uma pergunta, uma colocação que dizia isso, professor, no começo falava dessa imaginação para essa realidade, mas em que condições isso é possível, né? Então, o texto começa nos falando de uma turma de Fundamental 1, e ela cria uma situação hipotética, onde os alunos, todos com computador, todos com acesso à internet,
eles começam a ter possibilidades de aprendizagem, né? E aí fala de floresta, fala de outras coisas, e aí a gente vai pensando nessas possibilidades. O que eu tenho para dizer para vocês é que, nesse momento, gente, de educação à distância, dessa pandemia que a gente está vivendo, é possível. Eu já disse, vou continuar dizendo e vou dizer enquanto durar esse momento. Cada um de nós tem um caminho de aprendizagem. Um aprende fazendo pergunta, outro aprende fazendo resumo, não importa. Através das novas tecnologias, do que a gente está usando, cabe a cada um de nós encontrar esse caminho nesse momento, tá bom? Então, quando ele fala dessa questão da imaginação à realidade, então ele situa, assim, algumas possibilidades, né? E aí, como eu disse, alguns alunos e tal, numa sala de aula, eu pesquisei essa imagem aí, e esse texto, a legenda dessa imagem é essa. Estudantes de Barueri começam a usar os novos Chromebooks em sala de aula. Essa notícia é de 30 de abril do ano passado, quer dizer, faz mais de um ano. E nessas possibilidades que o texto faz, quando ele situa essa sala de aula hipotética, ele fala, né, como eu já disse, das florestas, na questão de você visitar estrelas, da visitação de museus, né, de chats educativos, enfim. Aí, sempre, olha, toda vez que a gente fala de tecnologia, e isso está numa das perguntas que me mandaram, essa questão, sim, professor, mas como é que a gente fica com esse abismo no Brasil, e gente que consegue acessar, e gente que não consegue? Gente, não é uma conta fácil de fechar, essa é a questão, tá bom? Mas eu trouxe essa imagem, essa informação, para a gente perceber que é possível, e eu vou levantar essa discussão, voltar essa discussão, quando eu apresentar a pergunta. Esses estudantes de Barueri aí são de rede pública. Então, essa é uma imagem de uma escola pública em Barueri, né, dos alunos recebendo os seus Chromebooks para a implantação de tecnologias em sala de aula. Aí você, professor, mas, de novo, isso é uma coisa muito distante, isso não acontece aqui. Bom, a gente tem que pensar da seguinte forma, é possível. Se acontece de um governo oferecer esse tipo de trabalho para os alunos, gente, dinheiro público é dinheiro público. O dinheiro, a verba que uma escola, que um município, seja municipal ou estadual, recebe, ela vem para a educação, ela vem destinada, tem parte para merenda, para isso, para aquilo. Se vem uma parte capaz de patrocinar, de bancar equipamentos eletrônicos para uma determinada escola, pode ter certeza. Em algum momento, essa verba também chega para a escola que fica aí, pertinho de você, no seu bairro, talvez até a escola que você trabalhe. Então, a gente tem que pensar que são possibilidades, e a gente tem que se preparar para isso. Ontem eu estava dando aula para uma turma sobre educação ambiental. E aí uma das alunas fez assim, professor, mas a gente estuda cada coisa, né? Educação ambiental, o que é que isso tem a ver, pedagogia e tal, blá, blá, blá. E eu fiz uma reflexão com eles, disse a seguinte coisa, gente, o professor de Fundamental 2 e médio, de certa forma, ele tem uma zona de conforto, né? Vamos lá. O cara que é graduado em matemática, ele vai falar de educação ambiental para quê? Ele vai se preocupar com o derretimento das calotas polares para quê? Ele está lá ensinando equação do primeiro grau, do segundo grau, matriz inversa, logaritmo. A gente que é pedagogo, que vai assumir uma turma de primeiro ao quinto ano, né, nós somos os famosos polivalentes. Então, a gente tem que saber de tudo um pouco. Porque você é o cara que vai assumir uma turma e vai ter que dar conta da disciplina de português, de matemática, de ciência, de história e de geografia. Tá? Então, assim, eu quero dizer o seguinte, quanto mais a gente se preparar, melhor. E aí a gente diz, professor, mas isso é uma realidade tão distante. Tá, mas é uma realidade que existe em várias escolas do Brasil e é uma realidade possível. Por isso que a gente tem que se preparar para essa realidade. Porque um dia, acredite, ou ela vai chegar ou você vai se deparar com essa realidade, tá bom? E aí, quando você se deparar, você chega no momento e diz,
rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, o que é que eu vou fazer agora? Então, é uma reflexão que a gente tem que ir sempre buscando. Aí o texto vai trazendo sobre um espaço que ele chama de imaginação virtual, né, sobre possibilidades. E aí eu disse, poxa, imaginação virtual, eu disse, um programa super fácil, gratuito, né, que muita gente, acho que muitos de vocês já brincaram com ele, que é o Google Earth, né, e você, é gratuito, e você pode acessar e ver imagens reais, fotos de satélite de qualquer lugar do mundo. Então, veja as possibilidades que você, com acesso num laboratório de informática, e aí, às vezes, por exemplo, você diz, mas na minha escola, professor, não tem um laboratório. Tem um ou dois computadores que não dá para nada. Tá. Tem um computador com um projetor, então você pode potencializar isso. E aí eu rapidinho pesquisei lá o novo endereço da faculdade, né? Ali na Salgado Filho, entrada de Natal, isso aí é o Arena das Dunas, depois do viaduto ali do Quarto Centenário, quase de frente para a vice-governadoria, eu circulei ali, que é o novo endereço da faculdade. Aí você vê essa foto e diz assim, de onde foi que você pegou essa imagem, professor? Peguei hoje, preparando essa aula, né? Pensando nessa questão de imaginação virtual, como você, com acesso a uma tecnologia gratuita, um programa fantástico, que é o Google Earth, né? Você pode ter, por exemplo, dar uma aula sobre geografia, dar uma aula sobre, por exemplo, verticalização das cidades e observar a quantidade de prédios de um determinado bairro. Você pode observar, por exemplo, e ministrar uma aula sobre calçamento, sobre benfeitorias públicas, apenas a partir de fotos por satélite. Né? E essa foto por satélite, que antes era uma coisa impensável, hoje está um clique do seu, um clique ao alcance de um clique. Né? Basta você ter acesso à internet e você consegue isso do seu próprio smartphone. Quem está assistindo essa aula, mesmo que depois a gravação, é porque está com acesso à internet de alguma forma, e você poderia potencializar isso, tá bom? Então fica aí essa dica de essa imaginação virtual. Né? Como a gente conseguir procurar programas simples, gratuitos, que estão à disposição na internet, e como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia e para potencializar nossas aulas, tá bom? Fiquem à vontade para fazer qualquer consideração, qualquer colocação, tá certo? Só abrir o microfone, professor, por favor, e a gente faz um debate, tá bom? Só que aí o texto nos fala que realmente vou voltar aqui, para essas possibilidades, né, de visitar florestas, estrelas, museus, criar esses chats educativos, usar essa imaginação virtual e tal, nós precisamos de algumas coisas, certo? Então, precisamos de computadores, de modems, né, conexão com internet, linhas telefônicas, antenas parabólicas, enfim. E aí, essa foto aí, eu pesquisei, eu me lembrei dessa foto. Eu não me lembro qual foi a novela que passava. Tinha uma novela, acho que uns 10 anos atrás, que mostrava esse prédio no Rio de Janeiro, que assim, mostra muito bem... Peraí que tá chegando mais alguém, gente, rapidinho. Vitória. Boa noite, Vitória, seja bem-vinda. Que mostra muito bem toda essa discussão do que tem e do que não tem das oportunidades. Então, você vê aí, do lado direito, um condomínio de apartamentos, né, de luxo. Dentro do apartamento, dentro do terreno do apartamento, você tem uma piscina, né, lá atrás, você tem uma quadra de tênis, 2 quadras, e aí os apartamentos, né, dessa forma assim, de terraços, né, cada um com uma piscinazinha pequenininha, e separando o muro do condomínio, você tem uma comunidade, uma favela. Então, aí é por isso que eu perguntei, mas em que Brasil a gente vive? Né? É possível usar as tecnologias? Mas é fato. Né? E aí isso está nas falas, nos questionários que vocês me mandam, nas perguntas. Professor, mas não é tão fácil assim. Eu sei que não é tão fácil. E essa foto aí eu acho fantástica, porque dá um recado, assim, diz muito com esse enquadramento. Parte do Brasil bem bacana, bem bonito, bem elitizado, e uma parte mais carente
né, de comunidade, e aí bem complexo a questão de você dizer que os alunos, por exemplo, do lado direito dessa imagem, têm as mesmas condições que o pessoal do lado esquerdo. É complicado. Professor, Oi. na aula passada eu gravei uma coisa na minha cabeça que eu vou levar para a vida, por isso que eu vou pontuar aqui, que o senhor falou que sabemos que o Brasil é desigual, mas não é por isso que temos que deixar de fazer. A gente tem que fazer e tentar adequar o outro a essa nova realidade, né, da tecnologia. Perfeito. Eu acho que é a Angélica, né? Estou conhecendo a sua voz, Angélica. E aí, olha que bonito, Angélica, isso que você me traz. E aí eu vou fazer um link com o que a gente estava conversando, né? Antes da aula começar, e eu dizia assim, pode conversar aí, aproveita aí o chat, né? Não sei se vocês estão conversando juntos e tal. E da turma, a turma sempre muito que gosta muito de conversar, mas é uma turma muito interessante, porque quando a gente começa uma aula, né, o pessoal, principalmente quando eu colocava no quadro, que era um trabalho avaliativo, a gente começou a brincar, e aí João vai e fala uma coisa muito bacana da turma, do perfil da turma de vocês, que é a seguinte, que quando alguém tem uma dificuldade na turma, vocês dão as mãos. E isso eu percebo, de uma maneira geral, no perfil da faculdade. Eu sou professor de várias turmas, não de todas, é óbvio, mas de várias turmas, e eu percebo essa característica. Então, quando eu dizia para você na aula passada, né, que é diferente mesmo, essa foto aí é um tapa da cara da sociedade. Em que Brasil você vive? Em que mundo você vive? No da direita, no da esquerda, no intermediário, e acredite, ainda tem gente que, infelizmente, vive no Brasil pior do que essa foto da esquerda, né? Aí você, bem ou mal, você tem casas, a princípio, de comunidade, pequenas, próximas, quase coladas, sem, mas tem gente que mora na rua, tem gente que mora embaixo da ponte, tem gente que mora embaixo do viaduto, com oportunidades quase zeradas. Mas e aí? Por isso a gente vai deixar de tentar, vai deixar de fazer? Não concordo. Né? A gente tem que sim dar o nosso melhor e atuar da melhor forma possível. Para que, assim, senão a gente vai rotular. Então vamos segregar de vez e dizer, esses alunos aqui que tem tal perfil de acesso à internet, desiste desse povo. Desiste? Não, meu amigo, isso não é educação, não. A educação transforma, a educação liberta, e a educação não é fácil. E a gente tem que sempre lembrar, né, novas tecnologias. Paulo Freire, Vygotsky, esse povo super estudioso que ensinou o mundo, de certa forma, a pensar. Os grandes pensadores vamos lá, você pode voltar para a Grécia Antiga, o que for, gente super inteligente. Tinha o que de computador para ensinar? Tinha o que de celular, de Wi-Fi? Eu digo Wi-Fi, né? De Wi-Fi para se conectar. Não tinha nada. Mas mesmo assim, viu que era possível pensar de uma forma diferente, deixar uma mensagem diferente, um conteúdo diferente, transformar o mundo que eles viviam, registraram, e são pessoas que a gente estuda até hoje. E acredite, a gente vai morrer, ouvir nossos filhos, nossos netos, e o povo ainda vai continuar se remetendo a esse povo, de um tempo que não tinha, repito, computador, celular. Então não foi possível? Por que não é possível agora? Professor, é difícil, é um prédio bem alto, né? Então, assim, comece aí. Professor, trabalho... Oi. Uma colocação. Essa foto aí que você mostrou, a gente não precisa nem ir muito longe. Tem um exemplo aqui em Natal mesmo, que é, acho que Areia Preta, e logo atrás, Mãe Luísa, né? Mãe Luísa. Nem longe assim. Perfeito, né? E aí, toda vez que a gente passa por ali, quando você passa pela Salgado Filho, você não, é um negocinho que meio você não percebe, né? Porque tem o Parque das Dunas e tal, mas quando você passa pela via costeira, aí sim você tem essa impressão, esse esse encontro de dois mundos tão distintos, né? Ali Areia Preta, se eu não me engano,
se eu não me engano, não, que eu não sei. Até um tempo atrás, eram os apartamentos mais caros de Natal, apartamento de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e tanto, e aí você tem uma comunidade ali como Mãe Luísa, onde falta muita coisa, muitas políticas públicas chegarem. Então, de fato, essa foto aí, na verdade, eu peguei porque é muito emblemática, porque foi uma foto trabalhada a nível de Brasil, todo mundo comentou isso. Não é do tempo de vocês, não, porque eu sou velho mesmo. Eu não me lembro o nome da novela, mas era super comentada. Essa frase, essa imagem aí, serviu de grande discussão, assim, muitos debates na época, mas, de fato, se a gente procurar, com certeza, esse choque, esse encontro de mundos, ele vai existir praticamente no Brasil todo, tá certo? Professor, Oi. é interessante quando o senhor fala sobre a realidade de Mãe Luísa e sobre as políticas públicas chegarem aqui na comunidade. É interessante porque a comunidade ela começou a ser mais visada, Mãe Luísa, quando teve o acidente da escadaria. Aí ela começou a ser mais visada porque quando houve isso, os turistas que vieram, eles tiveram que passar por dentro de Mãe Luísa. Então foi aí que a comunidade foi mais visada. E hoje a nossa comunidade como é que eu posso dizer, é mais aconchegante. Como é que eu posso dizer? O governo olhou para Mãe Luísa porque viu que depois que os turistas começaram a visitar o bairro de Mãe Luísa, teria que se melhorar, porque até hoje eles ainda voltam para conhecer o bairro de Mãe Luísa. Por quê? Porque o bairro de Mãe Luísa ele é central, ele é numa arena, ele é nas dunas. Então, teria que o quê? Teria que o governo realmente olhar. Então, a gente tem saneamento, a gente tem as ruas todas asfaltadas, a gente tem o lixo que é tirado todos os dias, tem a limpeza das ruas. Agora, por que isso? Por quê? Porque os turistas, quando vêm, têm que passar por dentro de Mãe Luísa. Muitos querem conhecer a comunidade de Mãe Luísa, conhecer o que ela tem a oferecer. Entendeu? Mas isso a gente só conseguiu depois que houve esse desabamento na escadaria. Essa tragédia, né? E aí, essa tragédia. Perfeito. E aí, Ana Carla e demais alunos, eu me lembro de uma defesa de mestrado que eu assisti uma vez, e isso faz um tempão já, viu? Eu acho que faz uns 15 ou 20 anos atrás, na Universidade Federal, que era sobre o tema dessa dissertação do mestrado, era basicamente assim, a cidade invisível. E aí, quando eu vi esse termo, cidade invisível, como assim, meu Deus, será que acharam Atlântida no meio do oceano e ela tá lá e ninguém viu? Aí eu pensava no Triângulo das Bermudas e tal, eu disse, não, eu tenho que ver isso aí. E aí, era uma dissertação na área de geografia, e ele trabalhava, Ana Carla, exatamente esse ponto que você trouxe. A comunidade de Mãe Luísa, de certa forma, ela conseguiu ter uma importância a partir do momento que ela foi percebida. Veja só, Natal, a capital do Rio Grande do Norte, ela é uma capital, ela é uma cidade que você, com um pouquinho de jogo de cintura, recebe um turista, dá um rolê na cidade e o cara vai sair dizendo praticamente que não existe pobreza em Natal. Porque Natal foi construída e concebida de um jeito, e os governos, acho que não botaram isso na parede, não escreveram isso na parede, mas fizeram de um jeito que a entrada de Natal é belíssima. Você entra em outras cidades, você já dá de cara com uma favela. Aqui não. Você não vê isso. Né? Se o aeroporto ainda tivesse aqui em Parnamirim, se bem que agora já fizeram o acesso sul, né? E aí, antes você tem, assim, ir pela zona norte, digamos assim. E aí o pessoal ainda vê. Mas antes, o cara que pousava em Parnamirim, ele podia dar uma volta em Natal e achar que aqui era uma cidade perfeita, tá? Então, assim, a dissertação de mestrado lá das cidades invisíveis era justamente para mostrar aqueles bequinhos que você passa na calçada, você vai caminhando assim, e aí você vê aquele bequinho, só aquele portãozinho, e lá dentro tem uma vilazinha com não sei quantas casas, e as pessoas passam diariamente ali na frente e não percebem aquilo.
né? Então, a cidade invisível, foi que eu entendi depois, quando eu assisti, não é que ela não existisse, é que ela apenas não era vista, ela não era percebida. Quando Mãe Luísa, acontece aquela tragédia de Mãe Luísa, por que deu toda aquela repercussão? Porque foi na semana de abertura da Copa do Mundo. E onde era a Copa do Mundo? No Brasil. E onde era um dos jogos que acontecia? Na cidade de Natal. Então, os olhos do mundo estavam voltados para Natal. E quando acontece aquela tragédia, né, aquela catástrofe, vou usar esse termo, então isso dá uma visibilidade. E aí você descortina uma realidade, né, que antes não era vista. E aí é como se fosse quase que um bairro invisível, usando essa terminologia lá da dissertação da defesa que eu vi, né? E aí é justamente isso. Que Brasil que a gente vive? É um Brasil escondido? É uma comunidade? Oi? Interessante, professor, porque não é só Mãe Luísa. Mãe Luísa, ela é visada agora. Mas o Paço da Pátria, você não ouve falar daquela comunidade do Paço da Pátria. A gente fez um trabalho lá no Paço da Pátria e a gente ficou abismada com aquele rio, né? A poluição do rio, as ruas, saneamento básico que não tem, a comunidade super esquecida. Então, assim, e eu tiro agora, né, nessa época da pandemia, para o senhor ter uma ideia, professor, Mãe Luísa, ela recebe ajuda de todos os cantos. A gente recebe ajuda em tudo aqui em Mãe Luísa. Coisa que a gente foi fazer um trabalho em Paço da Pátria, a gente não viu chegar nenhuma ajuda lá, nessa pandemia, entendeu? Então, o que aconteceu? Os órgãos daquele Mãe Luísa, a Casa do Bem, essas coisas, estavam levando as cestas alimentos daqui, de Mãe Luísa, para o Paço da Pátria, porque o Paço da Pátria é como se não existisse, é uma comunidade extinta, né? Porque depois tinha uma vez que não, é depois da ponte, não sei nem onde fica. Então, professor, até levando na mesma linha que o senhor estava falando, realmente eu prestei atenção nisso, que as comunidades aqui, eu falei no chat, realmente são escondidas mesmo. Em outros estados você vê que é morro, você dá para ver. Aqui não, elas são embutidas, escondidas. Aqui no Japão é lá embaixo, você desce a escadaria, você anda para caramba para chegar lá. São escondidas mesmo. Isso, e aí eu repito, não sei se é do tempo de vocês, mas, por exemplo, eu moro aqui no interior, né? Você sabe, né? Então, assim, eu sempre transitei da capital do estado para o interior. E há muitos anos atrás, começou a surgir uma comunidade vindo de Parnamirim, da entrada de Natal, ali em cidade satélite. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu tenho essa recordação. Na entrada da cidade satélite começou a surgir uns barracões ali, e é um negócio assim que começou a surgir, e eu passava ali todo dia, e eu me lembro demais que minha mãe olhava assim, você tá vendo isso aí, meu filho? Isso aí não dura um mês. Porque a política de Natal não vai permitir isso. Você vai perceber que logo isso aí não vai nem amanhecer. Vai anoitecer e não vai amanhecer. Porque é a entrada da cidade. Logo, prefeitura, estado, acaba com isso. Dito e feito. Não durou, acho que um mês, quando a gente passou, não tinha mais... Professor, era próximo de onde eu morava, né? Que sempre quando a gente entrava no satélite, meu pai que lembra muito, né? Porque eu morava, já era mais nova, ele que lembra muito. Até hoje ele ainda fala que perto tem agora as lojas de carro, né? Isso, ali mesmo. Ele fala, olha, antes tinha uns barracões, eles botavam, a prefeitura vinha e retirava, a prefeitura vinha e retirava. Nunca ficou fixo justo por conta disso. Pois é, então, nesse sentido, e aí, vamos lá, hoje em dia, com a questão de, hoje em dia todo mundo tem uma câmera no bolso, cara, hoje em dia, por que a gente hoje tem tantos flagrantes, por exemplo, de violência policial? Por que a gente tem tanta possibilidade de pegar desvio de dinheiro? Porque hoje em dia, meu amigo, onde você tiver, olha, você quer fazer um negócio escondido, você se tranca num quarto, tá? Fecha a janela, bota uma cortina, deixa o celular do lado de fora, tá? Desliga o Wi-Fi, tira tudo da tomada, de noite, aí você faz.
Porque, meu amigo, não sendo isso, as possibilidades de gravação, de hackear, de você ter o seu celular desligado, alguém hackear e botar ele para gravar, sem nem que você saiba, isso existe. Então, essas novas tecnologias hoje dão uma visibilidade do mundo todo. Vamos pensar de novo aqui nesse problema da pandemia. Quando é que, por exemplo, na década de 80, a gente teria, se essa pandemia fosse na década de 80, essa informação de que o vírus surgiu lá na China, acho que Wuhan, né? Era Wuhan, meu Deus. Um nomezinho assim, Wuhan, na província de Wuhan, acho que era esse, lá do outro lado, aí veio, chegou em tal país, depois chegou na Europa, blá, 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 e a gente foi acompanhando isso diariamente, o número de casos aumentando, a gente pode perceber. Por quê? Por conta justamente do avanço tecnológico. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, isso não seria possível, tá bom? Vamos voltar aqui. Bom, então vamos lembrar que, né, quando a gente fala muito de novas tecnologias, então, o que é o desenvolvimento tecnológico? Desenvolvimento tecnológico é um processo no qual a aplicação de novos conhecimentos relacionados à tecnologia tem resultados práticos visíveis. Esses resultados podem ser novos produtos, serviços ou processos, sempre desenvolvidos com o objetivo de alcançar algum tipo de avanço. Então, gente, quando se inventou a roda, foi um avanço tecnológico, tá certo? E aí roda, um círculo, nas carroças, por exemplo, né, para locomoção, isso foi uma revolução no mundo todo. E não tem nada de tecnologia, não tem um chip, não tem uma tela de LCD, a roda não é touch, como diz o outro, né? Você não controla por Wi-Fi, mas é um avanço tecnológico. Então, qual o significado de tecnologia? Tecnologia é uma palavra que remete à capacidade do homem de transformar a natureza, certo? Então, é uma maneira completamente diferente de interagir com o ambiente se compararmos com os demais animais do planeta. Então, essa capacidade que a gente tem de mudar, de interagir, de criar um novo processo, de criar um novo serviço, de fazer diferente, é o que a tecnologia e é um avanço tecnológico. E aí eu trago essa reflexão nesse texto, esse resgate histórico, para a gente entender isso, que novas tecnologias, tá, mas a gente precisa lembrar e saber que tecnologia existe desde muito tempo, certo? E que cada uma nova invenção que ajudou num serviço, num produto, num processo, é considerada tecnologia sim, tá bom? E aí o texto faz um resgate histórico da gente, justamente para a gente perceber, vou voltar aqui rapidinho, para a gente perceber essa capacidade que o homem teve de transformar a natureza, tá bom? E aí ele vai lá, fala da invenção da escrita, né, da capacidade de registrar, que foi fantástico, né? Já pensou se o mundo não tivesse capacidade de arquivar e de passar para as novas gerações o seu conhecimento, o trabalho ou o retrabalho, que seria começar tudo de novo, do zero, não deixar contribuição para ninguém, né? Então, por isso que a invenção da escrita é um avanço tecnológico importantíssimo. Nas comunidades indígenas, por exemplo, mais tradicionais, né, se lamentava muito mais a morte de um ancião, de um idoso, de um pajé, do que de uma criança. Por quê? Porque o idoso, o povo indígena, ele tinha a concepção de que o idoso era uma fonte de sabedoria, certo? Então, quando perdia-se a vida daquele idoso, perdia-se uma fonte de saber, de conhecimento, tá? Aí ele fala lá, do tempo da pedra polida, pedra lascada, né? Depois começou a polir a pedra. Quando os homens deixaram de ser nômades, que viviam andando, feito um bando de doido na terra todinha, trabalho danado, cansado, uma moléstia, né? Dia e noite andando, até que o homem aprendeu a ficar parado num determinado local. E ele aprendeu com o quê? Quando ele percebeu que ele podia fazer a agricultura, e ele tinha que esperar aquela planta, o cultivo e tal, e você poderia criar os animais. Em vez de sair caçando o danado do bicho mundo afora, pegava uns 3 ou 4, uma manadazinha, um rebanhozinho, botava no cercado, dava de comida, eles iam se reproduzindo e você ia utilizando aqueles animais em prol da sua comunidade. Isso foi um avanço tecnológico, quando você pôde modificar a maneira pela qual os homens tiraram o proveito do meio ambiente. Claro que toda vez que a gente pensa numa coisa que, pra gente, olha,
quando a gente sabe, tudo é fácil. Tudo é fácil. Vamos lá. Eu já tô meio passadinho, né? Assim, já passei 200 e tal, pezinho meio avançado. Mas acreditem, um dia eu fui um grande skatista, dá licença, tá? Altas manobras, grandes quedas, tudo ralado e tal. E quando eu andava de skate, para mim, era a coisa mais fácil do mundo. Era jogar um skate, dar 2 pulos, cair assim, ia-me embora. Minha mãe, meu Deus, só faltava morrer de medo de eu ser atropelado. Mas, enfim, eu sabia, era fácil para mim, certo? Como andar de bicicleta, como, vamos lá, de patinete, não, patinho é uma coisa que eu nunca nem tentei, né? Então, eu não sei, o cara que anda de patinho sabe super fácil. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para o passado, quando a gente se debruça sobre esses avanços tecnológicos da invenção da escrita, de polir uma pedra, de deixar de andar pelo mundo e fazer um plantio de uma cultura e criar animais, né? A gente diz, isso aí é que é tecnologia? Esse povo demorou esse tempo todo para fazer isso, professor? Pois é, né? Para a gente que já sabe, que já domina, que tem o conhecimento acumulado, é muito fácil olhar e dizer que aquilo é simples, tá certo? Mas tudo isso é sempre através de pesquisa, de um jeito ou de outro, e de planejamento e de replanejamento das comunidades como um todo. E aí o texto vai nos trazer, né, um resgate dessa evolução tecnológica, contextualizando esses avanços, né? Aí vai desde a luz elétrica lá, de 1879, depois a questão do telefone, a fotografia, os filmes, as primeiras TVs, os primeiros computadores que eram enormes, né? A invenção da internet, o primeiro satélite, todas essas questões. Então, o texto faz um resgate, né, passando por essas invenções, mostrando e demonstrando esses pequenos avanços, um colaborando com o outro. E aí é justamente a questão do conhecimento acumulado, adquirido e acumulado. E aí sempre avançando. É incrível pensar que hoje em dia a gente vive numa geração, num mundo, onde a quantidade de informações criadas, o que eu vou dizer está desatualizado, eu reconheço, não pesquisei, esqueci. Ela dobra, se eu não me engano, a cada ano, ou menos de um ano, a gente dobra a quantidade de informações geradas. E antigamente, isso demorava, tipo assim, teve um tempo que se demorava décadas, anos. Como assim? O volume de informações, por exemplo, que se tinha até o ano de 1940. Pronto, vamos pegar a lâmpada aqui. O volume de informações, de conhecimentos que se tinha no ano de 1879, para esse volume dobrar, nossa, demorava muito tempo, certo? E hoje em dia, com um grande volume de informações que a gente tem, esse volume dobra num espaço muito curto. E isso principalmente por conta das novas tecnologias, da interação, da troca de informações entre os pesquisadores, entre os países, entre esses negócios. E aí a gente chega na parte da tecnologia e educação, né? Ele vai fazer também um resgate sobre isso aí. E aí ele nos diz que a primeira utilização dessas tecnologias à distância, né, dessas novas tecnologias, elas foram pensadas e utilizadas lá na década de 1940. Opa, tá chegando mais alguém. Peraí. Lá na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E foi utilizada pelos Estados Unidos para a formação dos militares. Então, já tinha um caráter educacional, certo? E numa situação de deslocamentos mais complicados, mais difíceis, essas formações elas foram pensadas, né? Lembrando que a Segunda Guerra ela foi de 39 a 45, né? E acaba com as bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki. Já na década de 60, gente, olha esse termo, década de 60, houve uma revolução eletrônica. Eu disse, nossa, que revolução, professor! O rádio e a TV. E aí eu pesquisei umas imagens bem antigas aí, e da TV Ceará, por exemplo, o tamanho da câmera. E hoje, gente, olha só, pegue o seu celular, o seu smartphone
e com certeza você tem uma qualidade de gravação muito superior a essa câmera estramboizando que você está vendo aí nessa imagem, né? Rádio é uma coisa que hoje em dia está obsoleto. Este equipamento, o smartphone, ele aposentou uma série de outros equipamentos. Vamos lá. O telefone fixo é uma coisa que está em extinção. Hoje em dia, poucas pessoas têm telefone fixo, né? Máquina fotográfica. Quem hoje danado com um celular compra máquina fotográfica? Tem quem compre, bacana e tudo. Mas você compra hoje uma máquina fotográfica? Eu não compro mais uma máquina fotográfica. Mas, gente, quem é que tinha uma filmadora antigamente? Quem tinha filmadora, hoje você tem no seu celular, né? A questão, hoje em dia, até e-mail, que já é uma modernidade, tá ficando mais obsoleto. Por quê? Porque a rede social chamada WhatsApp, né? Já você anexa arquivo, documento, foto, manda. As pessoas estão com preguiça de acessar a caixa de e-mail, digitar uma senha. Não, meu, aqui no WhatsApp você anexa tudo, o smartphone mesmo já tem um editor de texto, você manda, corrige e manda para a pessoa, né? Mas perceba que em 60 já existia o termo revolução eletrônica, só porque você teve a evolução e digamos assim, uso em massa do rádio, principalmente do rádio e da televisão no Brasil. E aí, na década de 70, você já tem informática voltada para o ensino realmente, né? Lá em 40, teve um intuito educacional, digamos assim, mas para treinamento de militares. Na década de 70, você já tem experiências do uso da informática, dos computadores, para melhorar a escola. E aí a gente chega nessas tecnologias no Brasil. A princípio, voltadas para a educação à distância. 39, vamos lembrar aqui, tá? Perceba que no Brasil, a gente essas inovações, principalmente o rádio, elas começam a partir na década de 30, que foi o momento de maior industrialização. E aí a gente tem que sempre contextualizar, década de 30, a gente tinha um governo de Vargas, certo? Então, Vargas até hoje é conhecido como o pai dos pobres, e ele utilizou maciçamente o rádio. A Hora do Brasil, que a gente escuta, que a gente tem que ter até hoje no rádio, é época da Era Vargas. Invenção dele de uma hora gratuita para o governo falar dos seus feitos, né? E de você atingir uma massa no Brasil todo. Todas as rádios do Brasil têm que repetir aquele programa por uma hora todas as noites. Então, nessa chamada Era Vargas, porque ele chega em 30 como um governo provisório e fica até 1945, tá? O governo Vargas todo, ele dura, tem algumas etapas, tem um Estado Novo e tal, governo provisório, mas ele dura 15 anos. Por isso que é chamado de Era Vargas, porque ele ficou lá no governo com 15 anos. E o governo dele acaba justamente quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele fica sem sustentação. Ele tinha o Estado Novo, que foi a partir de 37, ele governa como se fosse um ditador, né, com mãos de ferro. E o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Tem aquela foto aqui famosa de Vargas aqui na base de Natal, assinando um contrato, uma parceria com o presidente dos Estados Unidos para criar aqui no meu interior, né, Parnamirim, a base aérea, e é chamada Trampolim da Vitória, porque os aviões não conseguiam ir e voltar, né? Precisavam pousar aqui, abastecer e bombardear lá no norte da África. Então, quando acaba, o Brasil está mandando tropas para lutar contra uma ditadura, contra um governo autoritário, que era de Hitler, e aqui a gente vivia um. Então, quando o Brasil ganha a guerra e acaba, o Vargas fica sem sustentação política. Então, nesse contexto aí, de 39, de 41, do próprio MEC, que foi criado também na década de 30, tudo durante esse governo da Era Vargas. E é sempre importante a gente contextualizar um pouquinho para a gente entender o momento que o Brasil estava passando, né? E aí alguns programas que ele vai falando, né? O Movimento de Educação Base, o MEB, já usava as escolas radiofônicas para levar a educação para o Norte e Nordeste, tá certo? Professor, tem um projeto MEB. É importante dizer também que a tecnologia ela não está voltada só para
para informação, né, no caso, porque antigamente eram fogões a lenha, hoje em dia já não tem nem mais fogo, é tudo elétrico, e tantas outras coisas que a gente vê, ou seja, não é só a informação, mas praticamente tudo que está ao nosso redor. O avanço tecnológico, né, você está falando? É nesse sentido? Isso, exatamente, da evolução tecnológica, né? Pronto, perfeito, estou entendendo. Que não foi voltado só para, né, se abrangeu para várias áreas. Não, perfeito. Exatamente. Isso. Inclusive, hoje, falando sobre fogões, né? Hoje tem um fogão por indução. Eu não sei se vocês já viram, ou se vocês já têm na sua casa, eu ainda não tenho na minha, vai demorar uma coisinha para ter ainda, mas é um fogão que é por indução elétrica, se eu não me engano. Eu nem sei como é que funciona, mas não é mais a gás. Exatamente, professor. Não tem nem fogo mais. Não tem fogo. Você colocou a panela lá, o bicho dá a moleque dos cachorros doidos, que eu não sei explicar para vocês, e o bicho começa a esquentar, meu amigo. É um negócio bacana. Um sonho para qualquer dona de casa. Além de tudo, ainda é bonito. Você já ouviu falar agora do gás vegetal? Já ouviu falar do gás natural, gás vegetal, que não vai ter mais, o gás não vai ser mais aquele gás... O gás de cozinha. Eu sei, o gás de cozinha. Já tem outro agora? Vai ter gás vegetal, alguma coisa assim. A pessoa que eu estou cuidando da menina dela por enquanto, nessa pandemia, ela está tentando ver quando vai chegar aqui no Brasil para ela botar na casa dela, porque esse gás ele não mancha as panelas, ele não fede, ele não tem resíduos. Eu quero só ver que gás é esse. Mas olha só, Carla, veja só, né? Um gás que não fede, mas eu não sei se vocês têm conhecimento, mas esse cheirinho que tem no botijão de gás, ele é para nossa proteção, porque o gás em si, ele não tem cheiro. Não sei se vocês já viram, é sério, eu não sei se vocês já viram, mas algumas pessoas, às vezes acontece hoje em dia é mais difícil, mas as pessoas, o pessoal cavava fossa, ou cavava poço artesiano. E, às vezes, a pessoa que estava cavando desmaiava depois de uma certa profundidade e morria, porque lá embaixo ele começava a respirar esse gás. Só que ele não identificava, porque não tinha esse cheiro forte, entendeu? E aí acabava morrendo intoxicado lá mesmo. E aí, quando você tem um processo de colocar, eles colocam esse cheirinho, esse odor, eu não vou dizer fedor, mas já disse, para você identificar quando ele está vazando. Porque senão, no problema de vazamento, quando você percebesse, era uma explosão, uma coisa terrível dentro de casa. Né? E aí o fogão realmente hoje em dia tem essa questão do danado do fogão que é por indução. E ainda agora, vamos lá, um gancho aqui para a gente fazer uma pequena reflexão sobre os interesses por trás de novas tecnologias. Eu não vou me lembrar agora, mas existia um grupo de empresas que eram chamadas de 7 irmãs. 7 irmãs. Quem eram essas 7 irmãs? Eram as maiores produtoras de petróleo do mundo. Era a Texaco, era a Shell, e tinham outras empresas. E no Brasil, um cara, deixa eu ver qual foi a época, década de 90, eu escutei essa história aqui quando eu era aluno de segundo grau, de ensino médio, segundo grau na época, meu professor de geografia já dizia, o cara aqui em Natal, ele descobriu como fazer um motor a água. E todo mundo ficou assim, a água? E saiu recentemente uma reportagem sobre isso. Não é que ele funcione a água é H2O, tá? Então, o motor, ele quebra essa molécula, tá? Ele queima o hidrogênio e pelo escape sai o oxigênio. É um carro que não polui, mas aí, assim, essa tecnologia existe, mas é uma tecnologia que interessa aos grandes proprietários de petróleo, de indústria automotiva,
De motores? Não, cara. Então, é uma tecnologia que fica em segundo plano, porque os interesses econômicos falam mais alto. Tá? Então, nem sempre, acreditem, um grande avanço, uma boa tecnologia, ela vai necessariamente chegar para todo mundo, não. Esses grupos econômicos ainda detêm uma grande força para potencializar isso ou não. Há quem diga, por exemplo, que por que essa pandemia, por que vamos lá, essa busca por essa vacina está tão rápida? Por que está esse desespero todo? Há quem diga, isso não sei o que estou dizendo, que é porque esse vírus, ele não está acontecendo só em comunidades pobres, porque ele não está acontecendo como outros surtos lá na África, que lá tem o ebola e tal, e fica quase que tudo lá. Não, amigo. Ele está na África, ele está na Europa, ele está nos Estados Unidos, ele está pegando todo mundo. Então, o mundo todo correu atrás, porque os grandes patrocinadores viram que eu vou ser atingido também. Então, isso alavancou a questão das pesquisas. Existe essa reflexão nesse sentido, tá bom? Professor, pegando um gancho no que o senhor acabou de falar. Eu já passo a palavra para você, Angélica, depois de Carla, tá? Vá, Carla, diga. O senhor assistiu uma reportagem que passou semana passada sobre a descoberta da Universidade Federal, de uns pesquisadores que fizeram um transpirador caseiro, que deu oxigênio caseiro. Um respirador? Sim, um respirador caseiro. O senhor viu essa reportagem? Não, o que eu vi é que as universidades públicas que têm extensão e pesquisa, né, várias universidades públicas partiram para ajudar e inventaram respiradores que custam 10% do valor desses importados, né? Que até o consórcio Nordeste, o Rio Grande do Norte parece que sumiu 8 milhões, 9 milhões de reais, uma confusão danada, e os respiradores criados pelas universidades custam um preço bem pequeno. Foi essa notícia que eu vi. Que até foi feito um aqui na Universidade Federal, da UFRN. Isso. O que eu achei interessante é o seguinte, é porque uma descoberta dessa, uma coisa tão importante como um respirador, que a gente vê que tem hospitais que ainda não tem, porque ainda não tem. Não chegou para todo mundo ainda, né? Ainda não chegou para todo mundo. Então, por que não investir, né, nesses que são mais econômicos, né? Aí, depois eu vi uma reportagem que o Brasil doou, eu acho que foi mais de 40 mil respiradores para outro, eu acho que foi outro país ou foi outro estado. Não vi, essa reportagem não vi. Mas eu concordo. Não, essa eu não vi, mas eu concordo com você. Eu não vi, mas eu concordo com você, cara, que é justamente como é que eu vou dizer assim, na esteira do que eu tinha dito, que às vezes as grandes fábricas, as grandes montadoras, as empresas milionárias não querem que uma determinada ação como essa, econômica, decole. E aí o projeto é muito bom, salva vidas, mas tipo assim, quase que não sai do papel, tá? Angélica, queria falar alguma coisa. Fique à vontade, Angélica. Isso mesmo, Milena. É referente a isso mesmo que o senhor falou aí da tecnologia. E eu falo, não vou muito longe, não, eu gosto de maquiagem. E tem uma esponja facial da Fórum, caríssima, em torno de 2 a 3 mil reais. Existem umas mais baratas, mas ela fica em torno disso daí, né? Porque foi criadores que estudaram anos e anos para desenvolver essa esponja facial que custa esse horror. Enfim, então, o que foi que aconteceu? Inventaram uma esponja similar, que estava sendo vendida em todos os lugares, em torno de R$25. Então, exatamente. Então, o que a marca Fórum fez? Começou a pagar as blogueiras aí adoidado para fazer a propaganda e
dizer que era melhor do que a assimilar, não vou nem dizer falsificada, porque era outra marca, então, exatamente, então era similar. E o que foi que aconteceu? Todas as blogueiras começaram a dizer, ai, não, porque a similar não é boa, e porque essa daqui é maravilhosa, porque estudaram para desenvolver ela, e eram pesquisadores, e blá, 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 e blá, blá, blá. Aí vem a reflexão. Se é tão melhor assim, por que que investiu tanto em propaganda? Né? E quando eu fiquei vendo toda essa polêmica, eu fiquei pensando assim, não, mas rapaz, eu acho que realmente a marca Cara tem razão, eles investiram e tudo mais. Por outro lado, eu comprei a Similar e para mim está fazendo um ótimo sucesso. Então, eu realmente acredito que as pessoas realmente, ao invés de elas baixarem o preço, elas ficam lá se justificando em coisas que você vê que não tem justificativa. Perfeito. Infelizmente, Angélica, é o mesmo raciocínio, né? E aí, assim, com todo respeito às pessoas que usam o produto, mas assim, vamos lá. Não dá para comparar, por exemplo, de novo, não, por favor, não se ofenda, mas não dá para comparar a importância, por exemplo, de um esponja de maquiagem com um respirador que está salvando vidas. E mesmo assim, a gente já tem essa informação que no Brasil todo não decola. Né? É uma coisa que não decola. E aí os interesses por trás realmente disso, de barrar o avanço dessas novas tecnologias. Sim, Por professor, isso falar mesmo, só uma coisa. eu acho que realmente não tem comparação. O que eu quis mostrar é que tipo, é uma coisa tão pequena e mesmo assim eles ainda fazem isso. Uhum. Entendi. Marcos, você queria falar alguma coisa, Marcos? Assim, a gente vê, às vezes, como é absurdo assim, o valor de uma coisa, né? Enquanto isso, eles fazem um similar que faz a mesma função e é um pouco bem mais barato, né? Isso. Então, você vê. É aquela velha história, Marcos. Tipo assim, quem teve. Vamos lá, quem teve a ideia primeiro, gastou dinheiro primeiro para conseguir, né, realmente teve um investimento, fez um investimento. Isso é fato. Depois que está no mercado, alguém olha para aquela ideia que assim, poxa, essa ideia não é minha. Eu não fui capaz de pensar nessa ideia. Mas o cara gastou um dinheirão. Vou comprar. Compra, usa, estuda e tal. Assim, rapaz, sabe que eu consigo fazer uma coisinha parecida? E aí vai. E aí que tem esse momento de preços diferentes, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa sequência. Bom, em 1950 tem a TV... Oi. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. É que às vezes também a gente paga tão alto pela mesma coisa que custaria baixo só pela marca. Sim, verdade, concordo plenamente com você. A gente vive num mundo extremamente de aparências, tá? E às vezes você compra um celular, tá? Um relógio só para poder dizer que tem. É fato. Infelizmente a gente vive nesse mundo. Mas voltando aqui rapidinho, recapitulando, né, continuando aqui na sequência que o texto foi nos trazendo, aí ele fala que em 1950 você tem a TV Tupi em São Paulo, em 69 tem uma experiência educativa. Gente, eu coloquei o desafio aí, quem lê o texto vai lembrar, porque olha o desafio desse programa em 1969. 1969, o desafio era provar que era possível transmitir pela televisão uma aula agradável e eficiente. Gente, se você trocar o termo televisão por internet, tem algum desafio mais atual do que esse na educação? Com essa pandemia? De jeito nenhum. Vou dizer, o desafio hoje é provar que é possível transmitir pela internet uma aula agradável e eficiente. É o nosso desafio. Na época, a internet engateava no Brasil. Então, eles utilizavam a televisão. E aí vai falando, né, que no Maranhão, no Ceará, já tinham programas voltados para quinta e oitava série, o Fundamental 2, Fundamental 1, 2 de hoje, né, e cita o telecurso segundo grau, que depois foi reformulado para o antigo telecurso 2000. Uma coisa interessante que o texto nos traz, e eu trago essa pergunta, é assim, o MEC e as redes. Então, o MEC ele vai criando a Rede Nacional de Pesquisa, linkando as universidades, os institutos, para fazer uma troca de informação. E aí eu pergunto, você sente falta dessas redes? Como seria bom, por exemplo, você, independente da faculdade, independente do curso,
no começo do seu curso, você ser apresentado através de uma disciplina que poderia ser assim, iniciação ao mundo acadêmico. E você ser, principalmente no mundo que a gente vive, de tanta tecnologia, de tanto acesso, receber uma lista dessas principais redes de pesquisa. Né? Lá no texto ele fala até assim, de um caminho a ser percorrido, para você comprovar que estava percorrendo aquilo ali. Eu achei super, super bacana. Né? O texto nos traz informação como palavra-chave. Aí eu botei assim, basta? Ana Carla me mandou uma dúvida dela, acho que foi ontem à noite, não me lembro, dizendo que não tinha entendido, ela parece que assistiu a aula, e quando eu dizia que o acesso aos dados por si só não eram mais suficientes. O texto traz que informação é a palavra-chave, mas aí eu pergunto, basta ter informação? Não, não basta. A gente precisa criar relação, que precisa criar um termo que eu já usei para vocês, já disse para vocês, a inteligibilidade dos fatos, tá bom? Você tem uma informação, você tem um dado, você acessa muita coisa, mas você começa a relacionar uma coisa com a outra, tá bom? Quando você relaciona, você cria um contexto, você contextualiza aquela situação e você pode entender que aquela informação sozinha, às vezes, não te dá. Você vê só uma informação, né, de maneira isolada, às vezes não te dá a possibilidade de entender o contexto dela. Mas quando você tem uma informação com outra, e você entende, está tudo relacionado e eu agora entendi tal coisa. Então, realmente, informação por si só é pouco. Você precisa relacionar essas relações. E aí precisamos, sim, de políticas públicas. Isso é parte de uma resposta do pessoal que alguém mandou uma pergunta, né? Quando eu mostrei lá para vocês, vou voltar aqui, tá? Rapidinho, peraí. Quando eu mostrei para vocês essa tela aí, lá no começo, e eu disse, gente, essa notícia é do ano passado, é Barueri, é uma escola pública, colocando Chromebooks na mão dos alunos em sala de aula. Aí eu digo, é possível lá em Barueri? Barueri? É. Por que não é possível aqui? É sim. E a gente precisa se preparar e correr atrás disso. Tá bom? Deixa eu ver aqui qual é a tela que eu estava. E aí vem a questão do acesso, da qualidade e do custo, né? Para você ter acesso, você precisa popularizar o acesso. Só que o texto nos traz no final que é uma questão de qualidade. Infelizmente, qualidade no Brasil, ela é sinônimo de restrição. Então, por exemplo, o que é que rende mais? Eu dar uma aula, por exemplo, para uma turma de 100 pessoas, essa aula, esse conhecimento rende para essas 100 pessoas, do que se eu desse aula, por exemplo, apenas para 10, do que se eu desse uma aula, por exemplo, apenas para 4 ou 5 pessoas rodeadas numa mesa. Olha a capacidade de discussão, de entendimento, de tirar dúvida de 5, 6 pessoas, de um grupo de até 10, e de repente você tem uma sala de aula com 100, com 60 pessoas. Então, o problema é que qualidade, ela é associada a uma baixa quantidade. Então, de certa forma, é uma exclusão. E o acesso? Você vai dar acesso apenas a poucas pessoas ou a muitas? A gente tem que dar acesso a quantas pessoas mais a gente puder. E tem a questão do custo. É barato novas tecnologias? Um Chromebook é barato? Um notebook é barato? Não, não é barato. E aí, quando você tem que investir muito alto, você vai acabar restringindo as coisas. Vamos exemplificar, né? Se, por exemplo, as novas tecnologias se baseassem no uso de uma calculadora, que custa, vamos lá, 10, 15 reais. O governo poderia comprar uma calculadora para cada aluno desse Brasil por milhões de reais e dar a calculadora, certo? Mas o investimento das novas tecnologias é o custo de uma calculadora? Não é. E para dar um Chromebook, um notebook a cada estudante, o preço é bem mais alto. E aí você acaba diminuindo a quantidade de aquisições. O que não impede da gente criar projetos e aproveitar, potencializar esse pouco uso. Não é porque uma escola tem poucos computadores, ou de repente nem tem, que a gente não possa fazer um projeto de novas tecnologias. Perguntas. Uma pessoa até colocou assim,
Professor, aqui é mais um desabafo, tá? E ela diz assim, imagine vocês, por um instante, nesse exato momento, alunos de várias escolas, nos mais diversos países, da 4ª série do ensino fundamental, entusiasmados em suas salas de aula, tendo em sua frente computadores conectados à internet, nos quais contemplam horas belezas de uma floresta natural com sua biodiversidade, hora estrela, no texto. Aí ela botou assim, e no fim da frase está assim, não é fantástico? Imagina os conhecimentos que essas crianças poderão construir e compartilhar. Verdade, seria maravilhoso. Aí ela coloca, pois é, está aí a nossa realidade, a imaginação de alguns educadores, pois em muitas escolas esses docentes planejam algo interativo para os seus alunos e a própria gestão não ajuda, não se interessa. É verdade. Fiz um estágio numa escola no município de São Gonçalo do Amarante ano passado e presenciei esta cena inúmeras vezes. Vi ali uma sala multimídia com 15 computadores e que nunca os alunos da sala que eu acompanhava usaram. Vi muitas vezes a docente se interessar e levar. Muitas vezes nós duas partilhávamos sobre isso. Mas se ao chegar na gestão da escola, ela logo dizia e perguntava para que levar os alunos para lá, muitas vezes falava assim o responsável para dar assistência nessas aulas. Mas no pouco que sabíamos, ela não deixou jamais usar esses equipamentos. A realidade é esta, muitas colegas têm seus equipamentos, mas o que falta é a qualificação desses docentes. Está chegando gente agora, espera aí, rapidinho. Max. Docentes para que saibam ensinar assim a seus alunos, coisa que interessa bastante, que traz novos aprendizados, traz evolução. Muitas vezes são deixados de lado por falta de interesse de algumas que se acabam e vai para o lixo. Eu achei tão bacana isso que eu coloquei o texto completo dessa reflexão, porque é verdade, eu também já vivenciei isso, de ter um laboratório, de ter equipamentos encaixotados, e sim, concordo plenamente, é a gestão. Sabe qual é a grande questão aí, gente? Acreditem, nessa sala de hoje, vocês vão se formar, acho que ano que vem, no final até o final do ano que vem, acho que vocês estão concluindo, se Deus quiser, e eu tenho certeza que nesse universo de vocês aí, em algum momento, vocês serão funcionários públicos, e vocês se tornarão gestão, isso é fato, tá? Em algum momento, vocês vão partilhar da gestão, e a grande questão é, o que é que vocês vão passar para frente? Porque quando vocês chegarem à gestão, podem ter certeza, vão ter ou equipamentos, ou vão ter salas, que vão estar fechadas. E quando a gente for gestão, a gente vai passar para frente o quê? É a mesma dificuldade? É o que eu digo, por exemplo, sobre estágio. Faço sempre essa reflexão. Quando vocês forem fazer estágio, acreditem, muitos vão fechar as portas para vocês. Vão dizer que é difícil, que não sei o quê, que não pode, que a pandemia... Um dia você vai ser graduado, se Deus quiser, empregado, vai chegar um estagiário lá, professor fulano, professor João, professor Milane, professora Ana Carla, eu estou precisando concluir meu curso de pedagogia, me aceite como estagiária, e aí? Você vai dizer o quê para esse estagiário? Não, vai passar para frente a dificuldade que você recebeu, a gente passa para frente o que a gente quer, depende de nós. Essa realidade aí não é fácil de ser alterada, mas é possível. As escolas hoje em dia têm conselhos de classe. Uma situação como essa tem que ser levada para o conselho de classe. A gestora não é dona da escola. Ah, mas quando o professor é tão difícil. É difícil, mas se fosse fácil, não tinha graça. Uma outra pergunta foi assim, referente ao texto, desenvolvimento histórico das tecnologias e emprego na educação, qual o conselho que o senhor pode nos oferecer para que não tenhamos medo do amanhã e das novas tecnologias referentes aos nossos empregos? Gente, para que você não tenha medo do amanhã, uma orientação, não um conselho, uma orientação que eu dou é não fique na sua zona de conforto, tá? Não se acomode. Seja um eterno curioso. Como é que faz isso? Né? Por exemplo, eu já acho que eu comentei na aula passada. Eu estou partilhando minha tela aqui através do Google Meet. Você já participou de outras aulas? Você já preparou uma aula à distância? Você já partilhou uma tela de computador? Você sabe como é esse processo? Talvez alguns não saibam. E aí você que não sabe, vai dizer, eu não sei não, isso é muito difícil. Fica para o professor. Fica para o professor?
Como é que você não vai ter medo do amanhã das novas tecnologias? Professor, como é que faz isso? Professor, conversamos com a turma. O senhor pode dar uma aula sobre o que o senhor sabe fazer sobre partilhamento de tela? Como é que a gente prepara uma aula dessa? A gente faz na hora, tá? Então, assim, qual é a orientação que eu dou para que você não tenha medo do amanhã? Não fique na zona de conforto. Apague isso do seu dicionário. Zona de conforto. Fique sempre fora. Provoque-se, aceite-se, seja um curioso, vá atrás. E não tenha medo de perguntar, não. Quanto ao custo, sabemos que uma educação de qualidade requer investimentos elevados. Custos elevados limitam o acesso. E se a qualidade e aptidão para um determinado fim e um custo mínimo para a sociedade, então os custos elevados são ruins para a qualidade. Isso é uma parte do texto. Como pensar uma educação com custos baixos, sabendo que as novas tecnologias têm um custo caro para a sociedade? Gente, aí eu respondo essa pergunta com uma palavra: gestão. Eu sou funcionário público e acreditem, o que eu aprendi na minha vida de funcionário público, e eu estou no funcionário público desde 2007, já fazem 13 anos, é que o problema não é dinheiro. O problema é gestão do dinheiro, tá certo? E aí a importância de se apropriar enquanto professor do caixa escolar, do conselho de classe, de participar. A escola já avançou muito. Antigamente, diretor e vice-diretor era indicado direto pelo prefeito através do secretário municipal de educação. Já faz muito tempo que tem eleição direta. Então, os professores escolhem um dos professores, gente. E aí, transparência é tudo. Ética profissional é tudo. E a gente tem que lutar por ela. Como englobar efetivamente a sociedade nessa educação à distância? Gente, eu acho que a gente, para englobar a sociedade na educação à distância, nada melhor, Deus me perdoe pelo que eu estou dizendo, não me entendam mal, mas nada melhor do que essa pandemia. Não estou dizendo que essa pandemia foi uma coisa boa, não. Em nome do Senhor, milhares de vidas perdidas, um desespero, tomara que isso acabe logo. E tomara que todos nós, todo mundo fique bem, né? Que ninguém mais morra por conta disso. Mas essa pandemia trouxe à tona aquela história da cidade invisível que a gente estava comentando, de Mãe Luísa, aquele negócio todo. Gente, trouxe à tona um fato que ninguém tinha se tocado, o analfabetismo digital. Como a gente ainda precisa avançar oferecendo internet, banda larga, gratuita para as comunidades. Então, como trazer essa sociedade para isso, para esse momento? Mostrando agora. Está vendo como é importante? Você está vendo sociedade, você está vendo comunidade, você está vendo vizinho, como é importante isso, como a gente precisa trazer isso para a discussão, como a gente precisa, por exemplo, nas novas eleições que tiverem agora, no final do ano, vereador, eu nem me lembro mais. Sei que é para vereador. Acho que é prefeito. Não me lembro mais não. Acho que prefeito e vereador. Que propostas esse povo que está se candidatando está trazendo para a ampliação de novas tecnologias? Como eles estão se propondo a resolver essa questão da educação, das classes menos favorecidas? Cadê essas propostas? Eu não vi proposta ainda nenhuma disso aí. Não vi nada de, rapaz, fulano de tal, candidato a vereador, ou vereador candidato à reeleição, tem uma proposta interessante, plausível sobre isso. Tem? Cadê? Mostra aí. Certinho? Muito bem. Então, essa foi a nossa... Essa, a princípio, foi nossa aula de hoje, né? E aí eu passo a palavra para vocês, para fazer algum comentário, alguma coisa que não ficou claro no texto, o que é que vocês acharam, enfim, fiquem à vontade. Passo a palavra para vocês. Professor, eu quero falar uma coisa que, ao meu ver, é muito importante, né? No semestre passado, a gente conversou muito e eu fiquei responsável de levar as dificuldades da minha turma para os professores. E como o senhor sempre dava a aula assim, né, digamos que por videochamada, tinha muitos alunos na minha sala com várias dificuldades. Então, eu acho que o professor ele tem que ser muito dinâmico de como entender aquele não do aluno para poder deixar ele
animado para a aula, para que ele não desista, né, digamos assim. Então, eu acho que a gente tem que ver muito isso, pensar já que o aluno vai dizer o não e a gente se preparar para ele entender que sim. E eu vou levar isso na minha cabeça para sempre, que não é porque fulano não consegue que a gente não vai fazer. E graças a Deus agora está todo mundo da minha sala de aula assistindo e estudando e eu auxiliando e procurando ajuda e está tudo certo agora. Que bom, que bom. E aí, nesse sentido, Angélica, dizer para você que é por isso que, assim, que eu tenho feito um esforço e buscado, entendendo dessa dificuldade que muitos têm, da gravação das aulas, né? Porque, infelizmente, nem todos têm a possibilidade e tal, mas aí no outro dia eu vou lá e coloco o linkzinho e as pessoas podem ver, assistir, entender da discussão, do texto. Daqui a pouquinho, quando fechar aqui, eu já coloco os slides para vocês lá no Facem Virtual, e eu acho que o professor, Angélica e demais alunos, nesse momento, e em todos, eu acho que é um grande segredo, na medida do possível, se colocar no lugar do aluno. Lembrar se a gente é professor hoje, cara, um dia a gente foi aluno. E aí, se a gente pensar dessa forma, eu acho que a gente consegue atingir melhor o nosso objetivo. Nem que a gente vai ser perfeito, nem que a gente vai agradar todo mundo, não. Mas a gente vai conseguir atingir positivamente a maior quantidade de pessoas. Passo a palavra para vocês, mais uma vez. Mais alguém gostaria de comentar algo? A gente pode encerrar a aula? Professor, eu tenho uma questão, sabe? A minha questão, quando se fala de novas tecnologias e educação, é muito mais pensando na qualidade desse ensino, sabe? É uma preocupação, na verdade, uma preocupação que eu fico muito pensando na qualidade mesmo. Por exemplo, eu estou vendo que em Parnamirim, agora eles estão gravando, né? A aula voltou a uma modalidade que é pela TV. TV. Aulas, né, pela TV e tal. Isso. Eu estou pensando muito nessa questão, por exemplo, você dá aula, aí, agora mesmo, né? Eu pensando assim, porque tem muita gente que está com o telefone, com o microfone mudo, não tem câmera e tal, e aí eu fico muito pensando nessa qualidade de ensino, sabe? Desse professor que não tá, desse professor que não observa se o aluno está entendendo, ou que interesse esse professor pode estar provocando, porque é chato, né? Assim, eu acho que para a gente que é adulto é uma modalidade chata no sentido de estar sentado e olhando para uma tela. Eu fico pensando muito nessa tecnologia para criança, né? Como você pensa como você pensa nessa educação no computador, mas que tenha qualidade, que seja de verdade, sabe? Entendo, João. E só um instantinho, Milane, já passo a palavra para você, filho. Eu entendo perfeitamente isso, João, e aí, assim, de novo, é por isso que, por exemplo, no meu entendimento, a importância de eu me esforçar, enquanto professor, para criar esse momento síncrono, esse momento onde eu posso dialogar com vocês, certo? Na condição de adultos, eu tenho que respeitar vocês. Vamos lá. Às vezes, você, lá na nossa sala, presencialmente, e eu tirava umas brincadeiras e tudo, mas tinha gente no meio da aula, vamos lá, com WhatsApp, e aí somos todos adultos, eu tirava sempre uma brincadeira e tal, aquele negócio todo, né? Até dizer assim, ó, da sala para fora que isso acontece, da sala para dentro, jamais, e vocês não vão fazer isso e tal. E, assim, nesse sentido, eu acho que eu comentei isso na aula passada, a gente também precisa entender, João, que a educação de forma presencial, tudo bem, eu concordo que é a melhor forma, mas não necessariamente ela está atrelada, não é um sinônimo de qualidade, tá entendendo? Então, às vezes, o professor aí chega atrasado, aí enrola, e fica conversando com as meninas, e não sei o quê, e pergunta qual é o texto, aí pede para tomar um cafezinho,
pede licença para sair, para acender o telefone, porque tem alguém em casa que não sei o quê, e vai cozinhando, quando vê, a aula acabou. Aí você diz, tá, o cara, beleza, tá aqui presencialmente, e eu aprendi o quê? E eu retomo aquela questão que eu tinha dito, os caminhos de aprendizagem. Cara, pensando na segurança de todos, no momento, isso aqui é o que é possível fazer. Então, nesse sentido, vamos tirar o maior proveito. Então, assim, eu, por exemplo, estou vendo aqui vocês e a gente está dialogando na medida do possível e você vai ficar com dúvida se você quiser, cara. Porque se você fizer a pergunta aí, eu vou te responder, a gente vai voltar para outro texto e eu volto os slides. Então, o que eu acho que a gente tem que ficar tranquilo é do professor e assim, cara, eu estou oferecendo algo que é possível, eu estou oferecendo algo que realmente tem qualidade? Tem. Então, meu amigo, bola para frente. Vamos lá, daqui a pouco passa a pandemia. É claro, João e demais, que quanto menor a faixa etária, mais complicado isso. Mas a gente também tem que lembrar que o MEC, através da resolução, acho que é a 05, do Conselho Nacional de Educação, sobre a educação à distância, em nenhum momento proibiu a educação à distância para a educação infantil, inclusive. O que o MEC disse foi, para a educação infantil, eu vou passar a palavra para a Milane, apoio às famílias, tá? Então, é possível sim, João, não é o ideal, mas aí professor e aluno conversando de forma aberta sobre o que seria melhor. Por exemplo, eu estou fazendo isso para manter o horário de vocês, eu estou tentando gravar as aulas, eu faço aula assim. Se vocês se reunirem e dissessem que não está rendendo, o professor vão pensar, eu vou escutar vocês. Então, eu acho que o segredo está nesse diálogo, professor-aluno, tá bom? Professor, Milane, rapidão, só para, enfim, não é falando da sua aula, não, viu? Pelo amor de Deus, estou falando dessas aulas remotas, principalmente para a educação infantil. Entendeu? Entendi, tranquilo. Não, fique tranquilo. E, ó, na questão de se colocar as novas tecnologias dentro da educação, eu penso muito na educação infantil e na educação da EJA, por exemplo, né? Que aí a gente sabe que são pessoas que estão em processo, que é um processo mais delicado, realmente, e aí eu estou pensando muito nessas possibilidades. E aí eu entendo que agora é realmente primordial que a gente esteja nessas aulas remotas, mas pensando no futuro, sabe? Eu penso muito, antes de ter o menino com tablet, eu penso muito na qualidade desse ensino, assim, que me angustia muito. Parabéns por essa preocupação, João. A preocupação tem que ser essa. A qualidade. Se a gente se preocupar com a qualidade, a gente consegue. Milane, por favor. Professor, pronto, João, em relação à questão das crianças, a gente precisa desconstruir essa ideia de dificultar. As crianças, elas são super inteligentes. Em relação às aulas remotas com ela, o que é que está acontecendo? Elas estão se saindo até melhor do que a gente, não vou mentir. Que legal. Verdade, são super atenciosas, elas estão sabendo mexer no equipamento tranquilamente. Porque o que acontece na esfera pública e na particular, a diferença é dificuldade no acesso. A criança da pública, ela tem dificuldade no acesso por questões sociais, e como o professor ressaltou, gestão também é importante. O que é que acontece? Na esfera pública, eu converso com algumas amigas minhas, elas criaram grupos no WhatsApp para estar passando material. Só que muitas crianças não têm acesso à internet. Não é porque a criança ela não vai aprender, é porque tudo para ela é difícil quando é da esfera pública. Da privada, não. Privilégio, tem um acesso. Então, assim, a gente precisa desconstruir que a criança, no ensino da educação infantil, ela não vai aprender na aula remota. Eu quebrei isso assim, dei de cara no chão. Eu até trouxe essas plaquinhas aqui que eu estava usando aqui, professor, morrendo de rir. Isso aqui eu uso com elas. Gente, elas sabem mexer no equipamento, no Google Meet, melhor que eu. Tem dia que eu fico assim, o menino sabe mexer, ligar o microfone, desligar. Tipo assim, é a questão mesmo de acesso. Somente isso. Quando é da pública, né? Oportunidades. De oportunidade, perfeito, né? E aí a educação infantil tá indo, não é fácil, não vou mentir, porque a atenção dela é mínima, não vou mentir, é 40 minutos, mas assim, menino, olha para cá, menino, pegando brinquedo, não vou mentir. Mas é questão da oportunidade e do acesso delas mesmas.
E aí eu vou só fechar esse raciocínio, Milene, me permita, Milane, dizendo, não é fácil, mas é possível. Essa eu acho que essa é a frase que a gente tem que ficar. Não é fácil. Professor, deixa eu falar aqui. Maiara, Angélica, quem quiser a plaquinha, eu vou enviar o arquivo, tá certo? É de uma professora que trabalha comigo. A gente criou, né, essas plaquinhas porque fica fácil para eles. E até essa daqui eles adoram. Eles contam quantas vezes eu fico fazendo isso aqui na tela. Você acredita? É isso, menino, sabe? É babado. Perfeito, gente. Mais alguma colocação? Alguém gostaria? Eu acho também que para as novas tecnologias, né, para estar preparado, depende também do professor, né? Então, pronto, Milano já está usando essas carinhas para chamar a atenção daquela criança. Então, cabe também nós, né, com as novas tecnologias, ter essa inovação para trabalhar com eles. É que nem você, traz o slide, vai gravando. Tem aquela facilidade de aprendizagem, também tem isso, né? Professor, Só um instantinho, deixa eu só concluir aqui esse raciocínio de Karen, rapidinho. Pois é, Karen, e aí nesse sentido, eu estou trabalhando com a turma de gestão, organização de gestão escolar no polo do interior da FACEM. E aí eu trabalhando com eles, essa questão de gestão, e me ocorreu que assim, um dos tópicos da gestão é ter um bonequinho, uma escadinha que eu coloquei, o cara com a luneta, tá? E a dica é, olhe para a concorrência. E aí, nesse sentido, fazendo um paralelo, não é olhar para a concorrência no sentido de concorrer, mas é olhar para as colegas, como a gente agora olhou para a Milane, e ver uma ideia bacana que está dando certo, e com humildade, achei super bacana, quando outros colegas digitaram, eu posso usar, Milane? E ela também, com muita boa vontade, diz, vou mandar o arquivo para vocês. Então, olhar para a concorrência nesse sentido é ver o que é que a tua colega que está dando certo. Milane tem um depoimento fantástico de educação infantil. Talvez tenha outra professora aqui que esteja desesperada com a educação infantil. E ela viu que é possível. Então, a gente olha para os casos de sucesso e não faz mal nenhum. Poxa, vou me espelhar. Não é uma espionagem. A gente está se ajudando nesse momento louco que a gente está vivendo. Eu acho que outra pessoa queria falar. Isso. Vamos lá, querida. Fique à vontade. Professor, é muito importante essa nossa adaptação a essas tecnologias, porque nós ainda ficamos relutando, achando difícil, né? E quando a gente olha para as professoras de escola municipal, né, geralmente, a gente vê o quantos elas estão atrasadas, né? E a gente fala, né? Aquela professora é muito retrógrada, né? A gente fica reclamando que elas estão atrasadas. E a gente agora, como pedagogos em processo de formação, estamos diante dessa atualização agora das tecnologias, principalmente agora nessa pandemia, né? Que a gente teve que se adaptar rapidamente, né? E como alunos, a gente fica reclamando. Só que uma coisa que Milane falou, que realmente é verdade, eu tenho essa dificuldade de estudar online. Mas minha filha, ela tem 14 anos, ela já é de outro tempo. Ela estuda, se possível, de 7 da manhã a 12 da noite. Se eu deixar, ela ama. Ela não tem perca de concentração. Então, assim, nós precisamos aprender, porque o futuro é o que a gente vai dar aula. Perfeito. A gente é professores de alunos atuais. E aí você vai me permitir fazer um gancho do que você está falando, com que uma pergunta que eu respondi do mercado de trabalho, né? E eu disse, gente, apaguem o termo zona de conforto do seu dicionário. Esse é o grande segredo. Como você disse, professor, a gente, enquanto aluno, também tem que se reinventar. Isso, não se acomodar, tá? Ficar disposto sempre a buscar mais. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida? Fique à vontade. Professor, eu só queria comentar um pouquinho do que o João falou, que eu acho que ele não quis dizer totalmente da dificuldade em si, de como passar para o aluno, mas de ter a interpretação daquela criança ali. Será que ela entendeu? Será que ela está com dúvida? Porque a gente adulto, é muito fácil dizer, professor, não entendi. Mas a criança, geralmente, ela guarda para ela. Então, eu acho que a preocupação dele, não sei se eu estou correta, foi o que eu entendi, que é nesse sentido. Será que a criança realmente entendeu remotamente? Eu acho que era isso. Perfeito.
Tudo bem, Angélica. E aí, assim, vamos pensar em possibilidades. Vamos lá. Se você está conseguindo interagir com seus alunos, né, de educação infantil, e aí, infelizmente, a gente sabe que tem realidades e realidades. Nesse momento, por exemplo, como eu disse, educação infantil, a própria orientação do MEC é que a gente cole com as famílias. Então, assim, mamãe, papai, aí marca um horário de atendimento às famílias, uma vez ou duas por semana, onde as famílias vão saber que aquele horário não é para o aluno, é para os pais. E aí o professor, a professora, vai chegar e vai dizer como é que está o processo, né? Manda um videozinho, certo, Milane? Manda um videozinho dele construindo a atividade que eu mandei, porque eu, enquanto professora, quando ver ele fazendo, eu vou poder identificar o que é que está faltando para ele melhorar. Então, a família, ela pode dar esse feedback para o professor de educação infantil, por exemplo, através de vídeos curtos. E aí cria um canal de comunicação e o professor vai lá e melhora, e aprimora, enfim. Milane, queria falar. Deixa eu falar antes de você. Diga, João. Deixa eu falar antes de você, rapidinho. Diga. Gente, é legal essa aula, porque eu acho que a minha fala tem a preocupação, ainda tem essa preocupação, mas eu acho que ele vem carregada de preconceito mesmo, assim. Eu me coloco no lugar da criança, né? Por exemplo, a fala de Milane, eu acho que foi muito plausível, assim. Não vi a educação EAD, né? Dessa forma que ela colocou. E aí veio me esclarecer muitas coisas. E também, assim, porque eu tenho duas realidades, sobrinho. Eu não dei aula ainda, não sei qual é a realidade, imagino que seja, né? E aí tenho dois sobrinhos, uma que tem 8, aí ela assiste, acompanha as aulas, e um de 4 que ele realmente não consegue acompanhar. E aí a fala muito nele, né? Mas eu acho que Milane clareou um pouco a ideia, e eu acho que eu vou rever minha fala. Bom, e aí, antes que eu passe a palavra para Milane, perdão, Milane, antes que eu passe a palavra para ela, isso aí, João, que é justamente o bacana da gente refletir sobre a qualidade. Veja que o momento síncrono permite isso, uma troca de experiências como a gente tivesse em sala de aula. Estamos aprendendo uns com os outros. Vocês não estão aprendendo comigo, não, gente. A gente está aprendendo com o coletivo. Milane. Tem duas da Carla? Socorro! Professor, em relação à questão do processo de ensino e aprendizagem da criança, o que está preocupando os professores, não vou mentir para o senhor, são os pais. Eles ficam, a todo momento, a criança é automática, ela fica assim olhando quando a gente questiona. Ela faz isso. Aí o que é que acontece? A gente está tentando elaborar ferramentas de avaliação que está embananando na cabeça de todo mundo, porque os pais eles ficam assim, né? Tipo, a criança olha, ele já fala, é automático. Aí a criança não tem nem tempo de pensar. Estou dizendo a vocês que elas estão se saindo melhor do que a gente, porque, gente, é verdade. Sem brincadeira nenhuma. Todo dia tem um momento com eles, e é interessante falar isso a vocês. E quando a gente fala do professor do ensino público, de novo eu vou falar sobre isso, o que falta é incentivo dos gestores, né? O que falta é formação, né? É isso que está faltando. Os professores eles podem ter acesso. Não é uma coisa de outro mundo, o ensino remoto. Eu também quebrei isso. Tipo, eu quebrei mesmo. E, assim, por isso que é tão importante a gente pensar nas eleições em quem votar, porque o incentivo dos gestores em relação à educação é importante. Gente, é muito importante. Porque senão o abismo vai aumentando, que eu estou dos dois lados, né? Eu fico olhando os dois lados. Cada dia mais vai aumentando assim, ó. O lado A subindo, e o B, o C, o D descendo. E é preocupante isso. Por isso que o professor falou, a questão da gestão, de financiar a formação dos professores da esfera pública é muito importante. Pronto, só isso. Perfeito, maravilhoso. Professor, eu mexi aqui no celular, aqui, no notebook, aqui, agora estou doida, não sei para onde é que eu vou. Tô tentando aqui ver se eu consigo botar no computador. Apaga uma na Carla, só deixa uma, porque duas é confusão. E eu sei aonde mexe, mulher, eu tô tentando aqui. Eu acho que Simone queria falar. Diga, Simone.
Não, era só assim, em relação ao que João e Milene falou em relação a. Acho que o nosso problema é muita questão do preconceito mesmo. A gente, como se diz, sempre foi sala de aula. Então, a gente não teve essa experiência de ter esse ensino remoto, como essas crianças estão tendo. Então, se algum dia vier a acontecer deles precisar ter novamente essa aula remota, já vai ser totalmente diferente da gente, porque eles já vivenciaram isso, né, lá atrás, e já vai ser uma outra realidade. Pelo menos eu tenho muita dificuldade, porque sempre foi em relação a estar sempre em sala de aula com o professor, dizendo o caminho a seguir, e com esse ensino remoto é totalmente diferente. É perfeito o que Milane colocou aí, né? São os nativos digitais, e aí já nasceram envoltos à tecnologia e tem outra relação com elas. E também concordo plenamente com você, Simone, no sentido de se em um outro momento precisar ser utilizado isso. Gente, isso não estava isso não está na LDB, não, gente. Isso não está em planejamento nenhum, não. A gente está escrevendo dia a dia o manual de como agir nessa situação. Deus o livre, se Deus quiser, não precisaremos durante, eu espero que nunca mais, que eu não quero mal de ninguém, a gente viva isso. Mas se a gente viver, se a gente passar, se outras gerações passarem, de novo, a questão do conhecimento acumulado, a experiência que a gente está adquirindo, o manual de instruções, entre aspas, que a gente vai deixar, vai ser um legado, com certeza, para outras gerações de educadores, isso eu não tenho a menor dúvida. Feliz demais com a aula, né? Quase 2 horas já, e a gente discutindo, vocês aqui. Show de bola, feliz. Mais alguém gostaria de algum comentário? Alguma coisa? Essas suas plaquinhas são show, Milane. Assim, professor, eu vejo assim. Professor, acho que a Ângela queria falar, desculpe, não tinha visto. Não, antes da fala de Mono, acho que era a Ângela que queria falar, não era não? Você quer falar, Ângela, ainda? Microfone. Fala, menina, era Francisco. Francisco, teu microfone tá aberto, é tu que quer falar? Fala, menino. Professor, eu dou aula de reforço em uma escola particular aqui em Natal. Há uma menina, sabe? Eu dou aula de reforço. Eu vou acompanhar ela nas aulas, vou para casa da menina. Não, eu quero falar. Faz um tempão que o meu microfone está ligado. Mas essas crianças, realmente, elas são muito inteligentes, porque Francisco, licença, um dia desse, licença. ela mesmo... Ângela, licença, rapidinho. Francisco, você é o próximo, tá? Depois de Ângela, você fala. Só um instantinho, por favor. Vá, Ângela, conclua. Pode falar, Ângela. Depois é Francisco. Eu dou aula de reforço e acompanho uma menina aqui, uma criança. A mãe dela me contratou, né? E ela é muito inteligente nessa área virtual. Ela mesmo, dia desse, criou um link no Meet, mandou para mim, não sei o quê, e mexeu e apresentou tela. Eu digo, menina, como foi que tu fez isso? Aí ela, é muito fácil, não sei o que mais lá. As meninas, eu digo, muito inteligente, né? Ela mesmo abre e vê as coisas. Agora, muito inteligente. E eu acho que é isso, o professor tem que buscar, né? Tem que estudar, tem que buscar aprender, né? É isso. Tem que buscar descobrir, né? Tranquilo. É a questão da zona de conforto, né? De proatividade. Mas obrigado por sua participação. Vou passar a palavra para Francisco. Vamos lá, Francisco. Faça seu comentário. Fique à vontade. Pode falar, Francisco. Estamos... Francisco? Pode falar, a palavra é sua, Francisco. Não, tá me escutando agora? Pode falar, fica à vontade. Alô? Oi, tá me escutando? Tá me escutando? Pode falar. Bom, professor, em relação a essa era digital, para esse analfabetismo digital, as pessoas não estão preocupadas em acompanhar essa era, não. Eu falo mesmo pelas professores aqui mesmo da faculdade, que não se importam com todos, porque eu tive um prazer de nesse período, fazer um curso à distância, aí conheci um filósofo chamado Bauman. Ele falava sobre
sociedade líquida, não modernidade líquida. E ele fala que, embora que a modernidade seja líquida, as pessoas ainda estão sólidas porque elas só se preocupam com o seu individual. O que eu vejo que muitos professores ainda estão na sua zona de conforto. Perfeito. E eu tiro aqui mesmo porque alguns professores, quando falam, eu acho que é até um comentário fútil, quando fala assim, compara com o senhor mesmo. Compara com o senhor mesmo. O professor Davi tem uma ferramenta que grava as aulas. Sim, e o que você está fazendo para acompanhar isso? Não, eu estou falando em relação aos outros professores. Sim, e o que você está fazendo para não... Se é algo bom, se é algo bom para o aluno, porque a gente tem que visar o aprendizagem do aluno. Eu sei que muitos podem... Os alunos todos não estão aqui, né? Um terço. Aí eu sei que muitos estão sem internet e muitos professores não ligam para isso. Talvez esse link lá, e quem tiver online assiste essas aulas. O senhor se preocupou com isso, foi buscar essa ferramenta aqui gravar. Todo mundo sabe que tem esse meio aí. Eu sei que paga, mas ninguém não quer investir no seu... para aperfeiçoar o seu aprendizagem. Tá entendendo? É sempre o seu pessoal, sempre eles ligam... a sociedade está preocupada no seu individual. Tudo bem, Era só tudo isso bem. que eu ia falar. Eu ia falar mais coisas, mas porque, como vai... Porque muitos não sabem esperar, porque faz uma hora que eu acho que faz um tempão, acho que faz uns 30 minutos que meu microfone está ligado e eu desligo porque um entra na outra, diz, um minutinho, e não vê que o microfone está ligado. Era só isso. Tá bom. Desculpa, Francisco. Mas, nesse sentido, Francisco, é o que eu tinha dito, né? Que eu acho que o grande segredo para uma boa prática, e principalmente nesse momento, é a gente se colocar no lugar do aluno. Repito, não estou dizendo que eu sou perfeito, não estou dizendo... Eu apenas, assim, me esforço para fazer isso, né? E pensar em como facilitar, como chegar mais para vocês. Mas, enfim, é isso. Vida que segue, bola para frente. Mais alguém gostaria de algum comentário da aula, tirar uma dúvida, algum esclarecimento? Eu acho que Kaline abriu o microfone. Kaline quer falar. Kaline, eu também quero comentar. Bem rapidinho. Vamos lá. Primeiramente, eu quero parabenizar o senhor pela aula, porque é o que a gente já disse. Nessa situação que a gente está vivendo, é muito complicado até para a gente que é adulto mesmo, tá na frente do celular, estando em casa com várias coisas para fazer, com o pai falando, com a mãe falando, e focar na aula. E a aula do senhor é uma aula muito atrativa, a gente realmente vê que o senhor se preocupa em trazer algo bom para a gente, que prenda a nossa atenção, que seja do nosso realmente interesse. E assim, eu me admiro muito, eu até falei assim, eu cheguei em casa hoje tão angustiada do trabalho, tão angustiada, que eu falei, meu Deus, eu acho que a sala do Davi eu realmente precisava assistir para ver se eu crio um ânimo a mais para a situação que a gente está vivendo. Eu sou estagiária do município e trabalho numa escola de rede privada, uma escola pequena, certo? Aí eu até perguntei a Mila qual era a faixa etária dos alunos dela, porque ela falou que os alunos dela é educação infantil e está tendo sim um rendimento. É complicado, mas está tendo. E os meus alunos, eles são também de educação infantil, são nível 2, 1 e 2. Então, assim, eles são 3 anos, vão fazer 4 anos ainda, uns têm 2 e pouco. E assim, foi extremamente complicada as aulas de início. A escola é uma escola pequena, então, assim, a gente sabe que não iria rolar essa situação de aula online, porque os meninos não iam acompanhar, às vezes só tem um celular que só chega à noite em casa. Então, assim, o que a gente resolveu fazer de início era enviar as aulas pelo WhatsApp. A gente gravava as aulas e aí enviava para os pais pelo WhatsApp, que aí ele baixava e teria acesso quando a criança pudesse acessar e fosse melhor para ela. E foi assim da educação infantil até o Fundamental 2. Porque tinha aluno do 6º ano que não tinha um celular. Então, assim, a gente também não podia obrigar o pai a comprar um celular. Então, só podia pegar o celular do pai ou da mãe à noite. E foi uma situação bem complicada, até que eu percebi também que a dificuldade não vem só dos alunos, vem realmente dos professores. Porque onde eu trabalho tem muitos professores acomodados e assim, que a gente chega e fala,
Ó, a gente explica, a gente grava vídeo, é assim que você faz, você pode enviá-la tanto pelo WhatsApp, não deu certo, tenta pelo Message, não deu certo, tenta pelo Drive, e a gente explica bem direitinho. E eles não buscam, eles pegam e dão um celular na sua mão e fazem assim, pega e faça aí para mim. Então, Zona de assim, conforto, lembra? Isso, tem dia que eu faço, não, você tem que aprender, eu não vou estar aqui o tempo todo, eu lhe ensino, vamos, você vem aqui e explico, mas no outro dia tá do mesmo jeito, pega o celular, faça para mim. Então, assim, é uma situação bem chata. Eu tô falando assim porque eu tô à frente da questão de encaminhar as aulas. Então, assim, há 2 semanas foi justamente quando voltou as aulas da faculdade que eu tô bem atarefada, bem estressada, cansada. E devido a gente estar tentando modificar essas aulas do WhatsApp para facilitar tanto para os pais, porque estava ficando memória cheia, os professores também. E a gente está tentando gravar e jogar no YouTube. Então, é outro processo também. Isso. Só que, do mesmo jeito, a gente continua tendo um problema maior, não é nem mais com os pais, agora é com os professores. Então, assim, tá bem complicada a situação. Tá E é bem uma escola de rede complicado, né, privada. Então, assim, por mais que não seja uma grande, mas a gente tem dificuldades também. E dizem, não, mas está sendo tudo ótimo. Não está sendo tudo ótimo. Cada dia é um desafio novo que a gente vai tentando ultrapassar para não realmente não prejudicar os alunos. Eu acho que era só isso mesmo. Obrigada. Nada. Kaline, o que eu tenho para lhe dizer nesse sentido é que acredite, né? Talvez a coisa mais importante, eu ainda pensei na coisa mais sábia, acho que não é a palavra, não é sábia. A coisa mais importante que eu tenho para dizer para você, enquanto professor, e para todo mundo, é identifique o perfil da sua clientela, da sua turma e das famílias. Porque, assim, por exemplo, o fato de Milane estar dando certo lá, poxa, que bom. O que a gente precisa entender é que, por mais que Milane bata uma foto do planejamento dela e dê de boa vontade para vocês, não necessariamente vai funcionar perfeitamente para vocês. Por exemplo, acho arriscado uma estratégia única para todas as turmas. Quando você diz, a estratégia foi gravar a aula no WhatsApp e mandar da infantil para o fundamental. Foi assim, tá entendendo? Então, o que eu estou dizendo, cada turma, às vezes, a turma do 2º ano de manhã vai reagir bem ao WhatsApp, e o 2º ano, mesma faixa etária, mesma escola, mesmo poder aquisitivo da tarde, não consegue. Então, identificar o perfil e aí achar estratégias. De novo, colocar-se no lugar do aluno, colocar-se no lugar desses pais, chamar para importantíssimo nesse momento, dar a cara a tapa. Infelizmente, né? Como eu vou falando aqui, vou dizendo, e eu vou sempre deixando a deixa. Pode prestar atenção. De vez em quando eu digo, gente, se vocês se reunirem com a turma e vir que esse modelo não está dando certo, me avise. Então, eu estou sempre deixando uma janelinha aberta de diálogo para vocês, para que se não estiver dando certo, me avise. Que a gente não dá aula na próxima semana, conversa sobre o que eu estou propondo, escuto sugestões e remonto a aula, tá? Então, fundamental isso, identificar o perfil e dialogar. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu, professor, quero falar uma coisinha bem rapidinho, assim, com o Francisco e com todo mundo, né? Sim. Assim, do mesmo jeito que o professor tem que se colocar no lugar do aluno, o aluno também tem que se colocar no lugar do professor. Se existe um professor que realmente não consegue usar essa ferramenta porque é paga, infelizmente a gente tem que entender, e a gente como aluno devemos cobrar da faculdade em si. Ou seja, a gente se junta, um grupo de alunos, conversa com a coordenação, fala que essa ferramenta é importante. Eu acho mais fácil resolver dessa forma, dando a oportunidade e dizendo que a gente está precisando, do que a gente ficar apontando os professores, porque dessa forma realmente não vai se resolver. Então, assim, eu gostaria que o Francisco entrasse em contato comigo, a gente conversasse, fizesse uma ideia bem legal para levar para a coordenação, e quem sabe, assim, a gente não consiga que todos os professores gravem suas aulas. Olha só, Angélica, me permita. E aí, assim, o que é que eu queria dizer e, de certa forma, colaborar com os colegas, né? E aí eu sempre me disponho nas reuniões de gestão lá que eles fazem,
todo mundo já sabe que pode contar comigo, e ajudar vocês. Dizer que, realmente, assim, isso aqui, como a gente trabalha em várias instituições, essa minha possibilidade de gravação, acredite, é um benefício que eu pego de uma instituição e trago para vocês. Não é que eu esteja pagando, mas realmente eu peguei o bom nisso. Se vocês lembrarem, no começo da pandemia, a faculdade orientou todos os professores a usar uma plataforma chamada Microsoft Teams. Não sei se vocês chegaram a assistir algumas aulas. E foi gerado e-mail institucional, todos eles, @facem, blá, blá, blá. Eu tenho esse e-mail até hoje. Só que depois disso, eles orientaram a gente a migrar, por exemplo, para o Meet. Tá? Mas esse e-mail eu tenho até hoje, e eu me lembro que eu dei várias aulas pelo Microsoft Teams, e tenho quase certeza que ele gravava. Eu posso até ver isso, e depois mando no privado para você, Angélica, que se gravava. Mas, assim, a princípio, a ferramenta existe, é só uma questão de retomar. Porque a gente usava, você mesmo colocou aí que lembra do Microsoft Teams. Eu tenho quase certeza que ele fazia a gravação. E todos os professores da Facem receberam o seu login e a sua senha. É só eles retomarem isso. Eu faço com o Meet porque tenho acesso, porque acho mais cômodo. Mas quando eu não tinha, eu fazia pelo Microsoft Teams. Tá? Eu vou ver isso e depois te dou um retorno, Angélica, para você passar lá para o pessoal na reunião de líderes. Tá bom? Tenho amor, em ajudar vocês. Oi, Simone. Só uma coisa assim, só complementando o que a Angélica falou, que às vezes é só uma questão de um detalhe, entendeu? O carinho que o professor tem com o aluno. Às vezes não é questão de pagar pelaquela ferramenta que ele vai usar, não. Às vezes é só a atenção dele pensar naquele aluno que mora no interior, não tem acesso, entendeu? É a questão da empatia, de se colocar também no lugar do outro, entendeu? Não é defender A e B, não é isso. É questão mesmo só de empatia. Perfeito. E lembrando que o Zoom, ele permite gravação de aula, tá? Permite gravação e não é pago, não. A plataforma que está aberta aí, e é só dar a dica lá ao professor. Repito, eu uso esse porque me identifico, porque tenho prática, e estou usando, estou gravando. Mas basta que os professores deem a aula pelo Zoom e vai gravar e vai disponibilizar. De novo, perfil e diálogo. Esse é o segredo para o sucesso, na minha opinião. E só mais uma coisa, professor. Eu acho que o semestre passado nós tivemos uma professora que era de EJA, que ela gravava as aulas pelo WhatsApp e mandava para a gente. E é uma ferramenta que não é paga, né? É só mesmo a questão da atenção. Tá vendo? Repito, diálogo e perfil. Possibilidade de gravação gratuita, a gente já falou 5 aqui. Mas beleza. Mais algum comentário? Podemos encerrar por hoje. Muito feliz, agradecer demais pela participação de vocês, mas ainda passo a palavra. Mais alguém gostaria de comentar algo? A gente pode encerrar. Isso, Karen, concordo. Vontade de fazer realmente, concordo com você. Ok? Então tá, gente. Foi bacana, feliz demais pela nossa aula de hoje. Repito, não vou indicar essa semana texto. Semana que vem eu vou trazer uma proposta de uma primeira oficinazinha, mesmo à distância. Tá bom? Obrigado pelas palavras. Juntos a gente consegue fazer uma aula top. Amo todos vocês, tá bom? Daqui a alguns minutinhos, os slides... essas suas plaquinhas são um show. Os slides no Facem Virtual, tá bom? E amanhã o link dessa aula para todos, ok? Estou encerrando a aula agora. Boa noite. Fiquem com Deus, tá bom? Grande abraço. Encerrando a gravação nesse momento.